e Salvador Jesus Cristo, que vos cumprimenta, seu irmão em Cristo, pastor Ednei Rodrigues. Estamos agora ao vivo, mais uma vez, nesta noite. Agora são 23 horas e 40 minutos. Quero trazer uma palavra. Nós começamos dias atrás falar sobre exercício da fé. E naquela oportunidade nós falamos sobre a questão do sedentarismo. É verdade que nós não aprofundamos sobre aquele assunto, porque a questão era exercício da fé. E eu acabei buscando conhecimento, estudar um pouco sobre o sedentarismo espiritual e a questão da saúde física também. E eu achei algo muito interessante, importante, para nós podermos entender, compreender as coisas de Deus. E realmente é muito interessante. E eu quero trazer para os irmãos uma palavra sobre a doença. O sedentarismo é o segundo maior fator de risco para a mortalidade, não é verdade? Mortalidade. Ele hoje só está atrás do tabagismo, né? Então, a grande maioria das doenças cardiovasculares, ela ocorre justamente pelo sedentarismo. Nós vamos trazer um estudo acerca dessa palavra e a gente vai meditar, tá bom? Eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor para nós entrar nesse assunto, que se encontra Mateus capítulo 13, Evangelho de São Mateus capítulo 13. Eu quero saudar também os ouvintes da rádio, tá bom? Que estão conosco acompanhando a transmissão nesta noite. Deus abençoe poderosamente. Lembrando que à meia-noite vamos orar no sexto dia, sexta volta da campanha para a glória de Deus, o nosso Pai. Vamos lá, em nome de Jesus. Capítulo 13 de São Mateus, versículo 9. Versículo 9. Diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que palavra, hein? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas eles não é lhe dado. Amém? Então Jesus costumava muito falar por parábolas. Ele pegava as coisas dessa terra, as coisas visíveis, as coisas cotidianas, para comparar as coisas espirituais.
E é isso que nós queremos fazer nesta noite de estudo sobre sedentarismo. Fazer uma comparação sobre essa segunda maior doença que mata no mundo, né? Que acarreta doenças cardiovasculares, infarto, problema do coração, tantas coisas mais devido ao sedentarismo. E vamos juntos aprender de Jesus, todos nós numa só fé, no seu amor, para a glória de Deus. Amém? Vamos entrar no estudo em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Primeiro, irmãos, nós vamos entender, nós vamos saber conhecer o que é o significado da palavra sedentarismo ou sedentário. Que está sempre sentado, o significado de sedentário que está sempre sentado, que não exercita o corpo e o conserva inativo, que está quase sempre em sua casa, velho, excêntrico e sedentário, fixo, preso a um lugar fixo, preso, sem mover. É a pessoa que não faz absolutamente nada, pratica pouco exercício. Nós vamos, dentro desse contexto, trazer isso para dentro da igreja. Mas primeiro eu quero trazer algumas situações, porque a gente precisa a questão do sedentarismo, o indivíduo sedentário, ele sobrecarrega o organismo, né? Prejudicando o seu funcionamento. Como consequência, ocorre o sobrepeso, a obesidade, além de doenças, diabetes e hipertensão. Então nós vamos analisar alguma das situações neste momento para nós entender a situação nesta noite. Primeiro, irmãos, como eu disse para vocês, a questão do sedentarismo está como a segunda causa de mortes no mundo, perdendo somente para o tabagismo. Então essa questão, o que leva ao sedentarismo? Qual que as organizações de saúde, o que eles questionam? Há dois fatores importantes a ser analisado. É o tempo que a pessoa passa parada, né? Principalmente nessa pandemia,
fechou tudo, escola, e as pessoas presas em casa sem fazer nada, a tendência é comer mais. Ela come mais e come mal, principalmente porque as coisas são industrializadas. Então essa pandemia, nós mesmos que temos supermercado, nós observamos que a venda de alimento, ela foi maior. E comendo muito, faz-se pouco exercício, isso aí começa a acarretar calorias do corpo da pessoa e acaba prejudicando a saúde das pessoas, né? Acaba afetando, a pessoa começa a sentir fadiga, começa a sentir dores pelo corpo, né? Começa a sentir algumas situações diferentes, situações estranhas, e isso realmente prejudica. Então, meus irmãos, a pessoa que passa muito tempo sentada, a pessoa que não se movimenta, ele tende a apresentar esse sintoma, a apresentar esse tipo de situação. Como a questão da pessoa não andar, não exercitar, segundo os estudos, ela surge porque a circulação sanguínea tem a função de transportar o sangue para todo o corpo. Então, quando a pessoa ela caminha, ela faz caminhada, ela anda, o sangue circula melhor. Você pode ver que a pessoa que fica muito tempo sentada, ela sofre inchaço nas pernas. Você pode ver, fulano trabalha só sentado, olha, fulano tem a vida boa, mas isso não é sinônimo de saúde se a pessoa não estiver fazendo exercício. Ela vai sempre sofrer de dores nas pernas, sintomas pelo corpo, né? Então, quando a pessoa ela está andando, aí quando ela não anda, ela fica parada, surgem os incômodos, porque a circulação sanguínea tem a função de transportar o sangue para todo o corpo, saindo do coração e voltando para ele, contra a gravidade. E o bom funcionamento desse retorno depende da contração muscular das pernas, principalmente da panturrilha, considerada o coração das pernas, segundo a ciência. Você sabia que a panturrilha, essa batata da perna, ela é considerada o coração das pernas? Ela é responsável, né? Quando a pessoa anda, é de bombear o sangue para cima, fazer aquele processo. É igual um carro, né? A água tem que passar por todos os lugares para que haja o perfeito funcionamento. Então, quando ficamos sentados, essa bomba muscular para e o sangue não circula, acumulando-se nos membros inferiores, não sobe. Então, se a pessoa tiver problema circulatório como varize, há risco de agravar esse quadro até desenvolver complicações mais graves, como trombose. Então, veja para você ver o negócio ficar parado, tanto de problema que acarreta sobre a vida das pessoas. Então, qual é a maneira de resolver a situação? Andar. Agora, peraí, pastor, mas vamos trazer isso para dentro da igreja.
Vamos trazer isso para dentro da igreja. A ciência recomenda que é necessário a pessoa de madrugada, já pelo primeiro horário, caminhar pelo menos 30 minutos. Meu Deus do céu. E uma das questões que as pessoas não caminham, como nós, a maioria, é a questão do trabalho. Não tem tempo nem para comer direito. A gente diz, não tenho tempo nem para dormir. Eu vou caminhar nada. Eu não tenho meu sono precioso. Só que se nós não caminharmos, nós estamos acarretando problema para o nosso corpo. E nós vemos que a geração de hoje é a geração, nunca se viu morrer tanta gente de coração e hipertensão. Antigamente pressão alta, diabetes, né? Só dava em pessoas mais velhas. Hoje não. Hoje gente com muito novo ainda tá aí tomando remédio de pressão, remédio controlado. Eu com 24, 25 anos, eu morava em Goiânia. Eu fui no posto de saúde um dia. A minha pressão estava lá nas alturas, mas tudo ficou com medo. Correram lá, me deram uma mão cheia de remédio. Disse, você vai tomar esse remédio pro resto da vida. Eu olhei assim, eu não falei, meu Deus. Cheguei em casa, olhei aquele monte de comprimido. Falei, não, tô muito novo beber isso ainda. Joguei tudo fora. E hoje faz 13 anos, né, que eu não tomei esse remédio. Se eu fosse tomar tudo ali, meu Deus, era 13 anos engolindo comprimido. É a minha fé, né, irmão? A fé de cada um. Mas a gente sofre. Eu acredito hoje que 90 é de 1 a 3 pessoas, né? De 1 a cada 3 pessoas sofre de sedentarismo. Isso é algo realmente muito sério. Porque todo mundo vive a correria. Todo mundo vive realmente situação de correria. Não é fácil. Isso acaba acarretando problemas. E como eu disse para vocês, trazendo isso para dentro da igreja, o sedentarismo é a falta de exercício. E espiritualmente é isso. Espiritualmente é isso. Se a gente não ora, não jejuma, não pratica a palavra, vai acontecer o quê? A igreja para. Você pode ver que hoje, irmão, a maioria das pessoas, é a coisa mais difícil levantar um obreiro. É você conseguir enviar alguém para a missão, porque o povo está sedentário espiritual. O povo não quer. Essa é a grande verdade, né? Está fadigado, está cheio de não posso, não sobra tempo, porque nós vemos que para fazer a caminhada de manhã tem que sobrar um tempo. E a gente hoje trabalha, não, já vou para a igreja, vou para os cultos, não vai sobrar o tempo para fazer a obra de Deus. Então o sedentarismo espiritual, ele deixa que nós venhamos ficar sem compromisso, sem submissão, sem devoção. E é como eu disse, um dos fatores que causa o sedentarismo é a má alimentação. Quando a pessoa está na correria, ele come muita coisa, hambúrguer, steak, salsicha, McDonald's, muita coisa industrializada e uma alimentação bagunçada.
Isso aí, é o que eu falei, eu falo para os irmãos que é aquela coisa que é mudada, né? Traz, no primeiro momento é gostoso, mas traz consequências muito complicadas para a vida do homem e da mulher. Eu falo que essa comida industrializada, bagunçada, é as falsas doutrinas. Eu lembro uma vez, irmão, que um pastor disse para os irmãos que não precisava orar não, que tinha que orar os obreiros. O povo tinha que ficar só esperando a bênção. Então veja, queridos, que nós estamos vivendo um sedentarismo espiritual. A igreja, quando eu falo igreja, não precisa pensar que é aquela placa que está lá fora, não. E muito menos bloco, muito menos parede, muito menos a caixa de som. A igreja, eu e você. Então, não precisa ficar aí o ministério A, ministério B. Veja como está a nossa vida. Nós estamos quanto tempo parado? Não conseguimos exercitar a fé. Eu acho algo interessante que quando a pessoa vai no médico, se o médico falar assim, ó, teu coração está entupido, as veias estão entupidas, se você não caminhar, você vai morrer. Aí a pessoa arruma tempo, arruma hora, compra até uma esteira, né? Por que ele faz isso? Com medo de morrer. E a gente, muitas vezes, negligenciamos Jesus. A Bíblia fala, se nós ouvirmos a palavra, se nós não edificarmos sobre a rocha, vem o vento e a casa cai. Então assim somos nós. Jesus está falando para nós exercitar. Você sabia, irmãos, que tem crente na internet que ele passa, presta atenção para vocês verem. Tem crente que ele passa na internet 4 ou 5 horas ouvindo oração no YouTube. Não, eu acompanho o pastor A, pastor B, ministério C, ministério D. Ele é sedentário. Ele é sedentário espiritual, está parado. Ele não consegue exercitar a sua fé. Eu estava hoje meio-dia, vocês vão até achar engraçado. Eu estava hoje meio-dia com a minha esposa. Terminei a oração, estava bastante cansado. E tinha um irmão orando no canal de doutrina, né? Não vou falar nome, não tem por que falar. E ele orando naquela fé, muita gente. E ele falou assim pro povo, levanta a mão, né? Cheio de unção ali, levanta a mão para receber. Aí teve lá irmãos que foi e colocou o desenho das mãos levantadas. Colocou imagina aí, irmãos. Olha o sedentarismo. Eu creio, Deus manda levantar, ele está tão morto. Ele botou uma fotinha da mão. A mão, Deus manda levantar a mão, ele já consegue mexer os dedos para digitar. Então, um dos fatores do sedentarismo também é as facilidades. Por que que nós tiramos, a gente tira o bate-papo da oração, o chat? Não é que é demônio, não. Um dia um pastor me ligou, irmão, Deus te revelou, foi revelação, você foi no inferno? Não. É porque atrapalha. O povo fica viciado, irmãos. O povo fica viciado. Então tem gente que tá aí, você pode ver que ele roda 50 canal. Ele é igual o peregrino, né? Ele vai lá digitando em um, digitando em outro. Então, mas tá sedentário. Ele tá parado, não exercita. A oração, ela precisa ser exercitada. Fica preso a um lugar, não consegue desenvolver. Então, meus irmãos, é algo realmente que nós temos que abrir
a nossa visão espiritual. Eu achei muito interessante, né, quando eu vi essa pessoa colocando lá as mãozinhas levantadas. Eu falei, meu Deus do céu. Ó a situação que está a igreja hoje, né? Eu estava lendo a matéria, mais de 60%, eu tenho a matéria aqui aberta, mais de 60%, meus irmãos, isso é muito sério, viu? Mais de 60% dos brasileiros estão sedentários durante a pandemia, diz estudo. Olha, é alarmante, não? É alarmante. É alarmante. Seja sincero, eu particularmente, eu não faço caminhada. Só que eu trabalho no supermercado, eu tenho as nossas roças aqui, a chácara. Só para vocês terem uma ideia, depois eu comecei na roça, caminhar, ando ali com os meus rapazes, a gente vai olhar um gado, andar a pé um pouquinho para lá e para cá, vai ver uma rocinha de milho. Melhorou muito a minha saúde, né? Eu vivia muito sentado. Então depois comecei a caminhar, suar um pouco. Você sente uma diferença muito grande na saúde. Então, meus irmãos, é questão de cada um. O que eu mais acho interessante é isso. Você vê que vem o sintoma do sedentarismo. Para literalmente, a pessoa fica fixada, não consegue exercitar, orar de madrugada, levantar de madrugada. E você vê que hoje o povo faz duas coisas: dormir e trabalhar. Quando não está trabalhando, está dormindo, né? E isso traz problemas sérios para a saúde física e também, por que não dizer, para a saúde espiritual, não é verdade? Então, meus irmãos, o tempo é esse. A igreja ela está parada. Cada um for analisar, eu lembro que na minha época, 17 anos atrás, 15 anos atrás, a igreja se movimentava muito, trabalho de rua, evangelismo. E hoje está parado, né? Dificilmente você consegue levantar um obreiro, porque a gente pensa que obreiro é só colocar o paletó, a gravata, receber aquela unção, derramar óleo na cabeça. Não. Se nós não fizermos obras de um obreiro, eu acredito que só a roupa não é o suficiente, não vai invocar nada, por aí. Então, é igual o nome de título de missionário. Fulano é missionário, mas ele não sai do templo, né? Você vê que os discípulos de Jesus, o próprio Jesus andou muito. Se tem uma coisa que Jesus não tinha, era sedentarismo, né, irmãos? Andava muito, visitava muito. E hoje interessante, que eu acho mais interessante é que antigamente era camelo, era jumento, era a pé, e era quilômetros e quilômetros. Hoje tem o carro e nós não queremos ir. Olha que ponto que chegou o sedentarismo espiritual. Antigamente havia dificuldade, não tinha carro, o povo ia de barco, ia a pé, gastava dias, meses numa viagem. Hoje nós temos o carro e nós não queremos ir. Isso mostra como a igreja, está realmente parada. Então o assunto, ele é bastante profundo, ele é bastante
Que nós temos, meu Deus, dá para fazer um estudo aí de 10 dias, né? Precisamos entrar na academia de Jesus. Eita, mistério, viu, irmão? Precisamos entrar, fazer uma dieta, viu? Começar a organizar nossas vidas. Parar de comer qualquer coisa. Doutrinas estranhas. Então tem que parar, irmão, de comer qualquer coisa. Se você tá comendo uma coisa que tá só... Você come, mas não desenvolve nada, tá estranho. Tem que comer e tem que queimar calorias, tá ficando obeso. Sair do comodismo, praticar exercício que combate o sedentarismo espiritual. Qual que é o exercício que combate o sedentarismo espiritual? Oração, jejum, leitura, evangelismo, busca do Espírito Santo e uma educação cristã. Eu acho muito interessante isso, viu? Educação cristã é muito importante também. Gente poder se organizar. Eu gosto de colocar a situação. Cada um precisa reconhecer a tua condição. Eu estava comentando com os irmãos. Hoje nós somos uns crentes muito tranquilos, né? É igual eu falo. Tem irmão que fala, não, jejum até 4 da tarde, 5 horas, 6. Me lá acorda meio-dia, 1 hora, 2 horas. Pera aí. Que jejum é esse? Né? Aí ele fala ali com a mulher, fala, peraí, vamos acordar ao meio-dia, a gente já ganha um tempinho no jejum. Irmãos, não adianta, nós temos que parar com isso, querer achar que estamos agradando a Deus de forma equivocada, né? Fazer a coisa certa, fazer a coisa realmente que tem base bíblica, senão a gente acaba se complicando. Por isso que estamos sedentários. Ah, mas o jejum tanto, tô assim. Eu faço isso tanto, tô dessa maneira. Porque talvez estamos comendo na hora errada. Estamos usando o alimento de forma errada, né? Precisamos exercitar a fé. O que nós podemos aprender com essa palavra? Cada um precisa se organizar. Educação espiritual. Eu não tenho como falar pro irmão aí. Talvez você trabalhe o dia todo, não sei. Então é você que vai ter que arrumar seu tempo para ler a Bíblia, para orar, para jejuar. Lembrando, né? Lembrando que jejum é um só. Não adianta. Eu posso estar desviado amanhã. Você sair da igreja, não tem essa não, jejum é um só, né? Se você for no médico e o médico falar pra você, vem em jejum, é pra você vir em jejum, o médico não precisa falar mais nada. Você sabe que depois de meia-noite você não pode nem comer, nem beber. Eu não sei por que nós crentes tem esse problema, irmão, de criar problema com as coisas de Deus. Se o médico da terra fala e pronto, final, ponto final, não existe. Não, o médico de Belo Horizonte, o jejum começa às 7 da manhã. O médico de Goiânia é 4 da manhã. O médico de Brasília é 6. Não tem isso. É universal. Por quê? Que o jejum da Bíblia, ele não tem horário certo. Irmão, jejum é a primeira hora, é meia-noite. Ah, pastor, então eu vou jejuar 12 horas. Ou 6 horas, né? De meia-noite às 6 da manhã. Quando eu acordar, eu tomo café. Não, tá em jejum, tá. Mas, e o sacrifício?
É por isso que eu disse pra vocês, tem gente que acorda meio-dia, aí ele chega na igreja e fala, ó, tô no propósito até 3 da tarde. Alguém vai dizer, ó, que homem de Deus, que mulher de Deus. Só que o coitadinho do irmão lá que trabalha na roça acordou 5 da manhã, tá no cabo da enxada, do machado, jejuou até meio-dia, até 10 horas. Mas sofreu no carro, queimou caloria, derramou suor. Aquele que acordou meio-dia, 1 hora, o jejum dele não vale nada, irmãos. Ele jejuou, mas não queimou nada. Tá acumulando. O jejum tem que queimar. O jejum nós temos que perder e não ficar acumulando. Então, cada um precisa analisar a sua condição. Não é pastor Ednei, não é irmão A, não é irmão B, não é irmão C, não é irmão D. Cada um precisa analisar seu sedentarismo espiritual. Vai obrigar alguém a fazer caminhada às 5 da manhã? Vai falar pra pessoa, você não sabe da minha vida, você não sabe como é que eu trabalho, o que que eu faço. Mas manda o médico falar pra ele assim, ó, se você não caminhar, você vai morrer. Ele não vai caminhar nem que seja meia-noite. Vai dar um jeito de fazer uma caminhada. Tudo isso para não morrer. E se Jesus falar para nós que nós temos que cuidar, né, irmãos? Para nós não desfalecer, não morrer espiritualmente. O que eu posso dizer? Eu procurei de forma simples falar um pouco sobre o sedentarismo espiritual, que é uma realidade, viu? É uma realidade dentro da igreja. A igreja está parada. A igreja realmente... A igreja está parada realmente. E nós precisamos despertar, porque Jesus ele está voltando. Então, irmãos, olha só, eu acho interessante as coisas. É o seguinte, a gente tem que se ater a isso, a ter esse tipo de situação. É muito perigoso. É muito perigoso. Fica uma igreja doente, uma igreja sem força, uma igreja literalmente parada. Então você vê que o povo está comendo muito no YouTube. O povo está comendo demais no YouTube, só que não exercita. Então só comer não adianta, se não exercitar, né? Eu falo que eu acho muito bonito, eu acho interessante. Tem hora que eu falo, meu Deus, não há nem necessidade de fazer tanta oração no canal. Porque você pegar aí meio-dia, 16 horas, 18 horas, de madrugada, você pode entrar a qualquer hora, tem um irmão orando. Tem gente de sã doutrina orando. Mas você pode ver, irmãos, que nas orações tá lá o chat aberto. Mas o povo escreve que é uma beleza. O povo fica lá, como eu disse, ele fica digitando, glória a Deus, aleluia Jesus. É óbvio que essa pessoa não está orando. Não tem como você ligar o pensamento no céu e ligar o pensamento na terra, ligado no celular. Então a pessoa fica lá comentando, pedindo oração. Então ali, ele fica 1 hora. É melhor nós ficar aqui 5 minutos sem um chat aberto orando do que ficar 1 hora escrevendo. Então você vê que não tem batismo com o Espírito Santo, não tem renovo. E nós, os pregadores, nós pastores, obreiros, a gente muitas vezes, já conversei com muita gente sobre isso, a gente quer deixar o chat porque o povo está acostumado.
né? Vai tirar de menino salsicha. Vai tirar de menino cachorro quente. Eles dá birra, né? Eu mesmo gosto de arroz e feijão. Minha comida é arroz e feijão. Mas minhas crianças aqui, vez em quando, tem que levar para comer um cachorro quente. Então a geração de hoje, ela gosta de coisa fácil. Gosta de coisa industrializada. É gostoso, mas faz mal. Então, se a gente pegar as parábolas, fazer a comparação, vai ver que realmente faz a diferença. Então, irmãos, a gente vamos servindo ao Senhor, servindo a Deus, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Amém? Querido, tá aí o estudo, que Deus abençoe. Vamos começar a oração. Eu quero, antes de orar,